série sobre famílias modernas. E hoje pela manhã eu preguei sobre famílias que impactam o mundo. Eu quero falar sobre isso aqui também para esse público, para essa igreja da noite. E quero partilhar isso com você a partir de Gênesis capítulo 12, os versículos de 1 a 3. Nosso tema é famílias que impactam o mundo. Desejo que Deus fale no seu coração, que Deus mostre para você o desejo que Ele tem para abençoar a sua casa, abençoar a sua família. Acho que eu mandei aí, né? Está aí no mídia, né? Beleza? Então diz assim o texto bíblico: Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado pelas canções que a gente cantou aqui, pelo que ouvimos. Como o Senhor fala conosco por meio da música, nós somos gratos a Ti. Obrigado, Deus, por esse tempo de adoração. E agora nós pedimos a Tua direção para sermos edificados por meio do conteúdo da Sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós estamos aqui chegando ao final da nossa série de mensagens sobre esse tema famílias modernas, e a gente sabe que ainda tem um caminho muito longo, não é, gente, para ser percorrido, e os perigos ainda continuam sendo muito grandes em relação às famílias e o mundo que a gente tem vivido. Então, não tenho nenhuma dúvida de que nós estamos atravessando dias confusos e de muitas mudanças de valores em todos os segmentos da sociedade moderna, e nesse contexto de família não é diferente. Basta um simples olhar da gente e a gente vai chegar a algumas constatações. Pensa, por exemplo,
a legislação do país permitir, né? Não é o nosso caso. Seja pela união estável ou até mesmo de uma maneira informal, e aí elas vão constituir uma nova família, e aí elas vão adotar filhos, ou elas vão ter filhos por meio de métodos científicos, ou até mesmo por meio de uma barriga de aluguel. Então, esse é o novo contexto que a gente tem visto acontecer ao nosso redor. Então, com o passar do tempo, uma nova classificação de família vai se tornando cada vez mais comum, não é? E digerível pela sociedade moderna. Até mesmo alguns livros didáticos que nossos filhos recebem nas escolas já vêm contando histórias de famílias vivendo dentro desse novo formato. Já perceberam que de vez em quando aparece alguma coisa assim? Os filmes, os desenhos, as séries também têm apresentado novas formas de convivência familiar. Então, você já percebe isso nos desenhos, não é? Você vê, por exemplo, quando a Marvel, nos seus últimos filmes, lançou alguns modelos de novos contextos familiares. Pode perceber. Se você não notou, observe nos últimos filmes. Quando você vê nos últimos desenhos ou os live actions da Disney, por exemplo, você já vê uma nova proposta de constituição familiar. A gente já não tem mais muito aquele lance da princesa que vai casar com o príncipe, não é? Então, a história termina sem isso ser resolvido, sem isso acontecer. Então, me parece que isso está dentro dessa nova proposta de constituição familiar que o mundo vem estabelecendo. Então, diante de tudo isso, eu creio que o que Deus quer de cada um de nós nesse novo tempo, nessa sociedade pós-moderna, eu coloquei uma frase aí para você pensar, é que nós tenhamos uma postura equilibrada quanto às pessoas e radical quanto ao pecado. Então, acho que o resumo de tudo que eu disse, para nós como cristãos, está aí. Nós precisamos ter uma postura equilibrada quanto às pessoas, mas radical quanto ao pecado. O tempo está passando e a pergunta que fica constantemente martelando na nossa cabeça é a seguinte: que tipo de famílias seremos para esse mundo, não é? Conforme o tempo vai passando, conforme os anos vão transcorrendo, essa é a pergunta. Ou assim, olha, como a minha família pode existir para ser propagadora do reino de Deus na terra? Então, como cristãos, imagino que esse é o nosso questionamento. Como a gente vai se manter fiel dentro desse contexto? Então, pensando nisso, eu quero convidar você a refletir comigo por meio da história que a gente leu no início, a história de Abrão. Você sabe que Abrão, o nome Abrão, esse é o nome lido lá, significa pai elevado ou pai exaltado. E Deus mudou o nome desse homem para Abraão, que significa pai de uma multidão. E isso é muito importante dentro do contexto do que a gente trata aqui nessa noite. E Deus fez isso para cumprir o propósito de abençoar, a partir da descendência desse homem, todas as famílias da terra. Então, eu quero, baseado no texto, partilhar com você, e a partir do capítulo 12, versículo 1, a gente ter a nossa primeira reflexão do que o texto diz e como isso se corresponde à nossa realidade. Então, se você olhar para o texto, a primeira coisa que Deus fala para Abraão quando ele está saindo de lá, eu vou dizer Abraão porque a gente já está no contexto do que a gente conhece toda a história, né? Então, a primeira coisa que a gente ouve de Deus falando para Abraão é: saia da sua terra. Nós todos precisamos lembrar que tudo começa pela necessidade que temos de redenção. Então, tudo para nós está relacionado a isso. Isso aqui é o nosso início. A salvação só vem porque Deus, na sua graça, chama o pecador que responde a Ele por meio da fé. Então, o mundo, ele se encontra num estado de caos, não é isso? E a gente tem a percepção clara de que as coisas não tendem a melhorar. Aliás, essa não é a ideia, não vai melhorar. E qual que é o problema? Por que não melhora? Porque a origem de todo o problema está descrita nos primeiros capítulos do livro de Gênesis. Então, se você olhar, com exceção dos capítulos 1 e 2, os próximos 9 capítulos, eles, que vão do 3 ao 11, eles registram uma sucessão de erros da humanidade, sendo que a maior parte desses erros passa por famílias que estão ali apresentadas. Olha só, a gente começa com Adão e Eva, não é? Que estavam super de boa lá no paraíso, mas aí um dia eles escolheram pecar diante de Deus, e aí juntos cometeram o primeiro pecado da humanidade, e por causa disso foram expulsos do paraíso. Aí depois a gente tem a história dos filhos deles, Caim e Abel.
E aí Caim, movido por uma inveja de que Deus não aceitou a sua oferta, ele mata, a gente tem o primeiro homicídio da história, ele mata o seu irmão por causa disso. E aí, quando ele faz isso, a Bíblia conta que Caim, ele foge, ele sai errante pela terra, ele se perde, e ele vai embora, vai andando pela terra, e aí ele vai constituir família. E aí a semente do pecado vai se espalhando por meio da sua família. E aí, então, anos depois, a gente tem a história de Noé. E é interessante que é a única família que pôde ser salva do terrível dilúvio que Deus mandou sobre a terra. Imagina que no universo de muitas pessoas, só tem uma família que se salva. Pensa sobre isso. Uma família apenas que presta ali no meio, não é? Todo mundo está envolvido na perdição. E aí, então, Deus resgata essa família. Bom, mas nem mesmo o próprio Noé é um homem perfeito. Porque depois que eles saem da arca, a história conta que ele se embebedou, e aí então ele ficou nu, e o seu filho Cã, ele tinha 3 filhos, né? Sem, Cã e Jafé, e Cã viu o pai na sua nudez, e dentro do critério da cultura e do respeito, a Bíblia faz um apontamento de uma maldição sobre ele. Então é interessante pensar como há um pecado surgindo aqui também. Então o que a gente tem aqui, nesses capítulos da Bíblia? A gente tem desobediência, homicídio, engano, bebedeira, nudez, rebelião, é isso que a gente tem. Essas coisas todas aconteceram nos primeiros séculos do mundo, mas continuam tão atuais nos nossos dias também. Então essa é a realidade. E aí é no meio desse contexto que surge o capítulo 12 de Gênesis. No meio desse caos todo, Deus chama um homem e uma mulher, um casal, para começar algo novo. Para que deixem a sua terra, deixem o seu lar, para começarem tudo de novo num outro lugar. Era como um recomeço para a humanidade, mas um recomeço agora à maneira de Deus, debaixo do plano e debaixo do propósito de Deus. Então, a gente sabe que por meio de Abraão nasceria Isaac, e de Isaac nasceria Jacó, que teria o seu nome mudado para Israel, e dali viria a linhagem, o nascimento, a terra do nosso Salvador Jesus Cristo. Então Deus tem um propósito, e Ele vai cumprir o seu propósito aqui. A gente aprende aqui que para que a nossa família possa impactar o mundo, em primeiro lugar ela deve sair dele. Isso aqui é uma coisa interessante, porque é assim que diz: saia da sua terra. Essa é a primeira coisa que Deus fala para Abraão. Talvez é o mesmo que tenha que acontecer conosco. Para que a gente possa impactar, a gente tenha que sair de onde nós estamos. Talvez não geograficamente, nem mesmo assim, tipo voando numa nave espacial para um outro planeta. Mas eu pus alguma coisa aí para você entender. Sair da sua terra aqui pode significar romper com as estruturas do mundo sistêmico e caminhar na direção que aponta o reino de Deus. Deus chamou Abraão no meio da idolatria de Ur dos Caldeus, que era o lugar onde ele morava. É interessante a gente pensar que Abraão não conhecia o verdadeiro Deus e nem tinha feito nada para merecer conhecê-lo. Por isso que eu falei lá atrás, no começo, sobre a graça redentora. Porque não era mérito nenhum, mas na sua graça Deus chamou Abraão, não é? Tem até aquele texto de Jesus lá em João 15:16, quando ele diz: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Então é assim, não é por causa de vocês, é por causa de mim, eu é que escolhi vocês. Foi o mesmo que Deus fez com Abraão lá atrás. Então, da mesma forma, hoje, nós somos também desafiados como famílias a não nos conformarmos com o local onde estamos e com o contexto no qual nós estamos inseridos. É isso que eu compreendo aqui, se a gente quer ser uma família para impactar o mundo. Você precisa se lembrar que, como eu disse lá na outra mensagem, a nossa casa é uma embaixada do reino de Deus. Lembram-se disso? Lá eu disse que é como, o que é uma embaixada, não é? Eu falava que a embaixada é um lugar fechado de um outro país dentro do nosso país. Mas quando você passa do portão para dentro, a regra que vale é a regra daquele país, daquela embaixada. Então não adianta você querer usar da malandragem brasileira lá dentro, você querer mostrar o seu CPF de brasileiro lá dentro, que não vai pegar. Porque lá é regido por outras regras. Até a língua que fala dentro daquele território é a língua daquele povo e não a do nosso povo.
Então, a nossa casa é uma embaixada do reino de Deus, ou seja, qual é a língua que se fala? Qual é a língua que se fala dentro da nossa casa? A língua do povo de Deus, não é? Qual é o contexto, qual é a obediência, qual é o líder que é obedecido? Deus é obedecido dentro da nossa casa. Então, nós somos uma embaixada do reino de Deus. Então, quem entra na nossa casa está entrando num local onde o reino de Deus está estabelecido. A gente está nesse mundo, mas o nosso dever é preservar os valores e os preceitos de Deus em nosso lar e a partir do nosso lar. E aí eu pus mais uma explicação sobre o sair da terra. Talvez sair da sua terra para a sua família seja, por exemplo, tornando isso prático, abandonar lugares que Deus não se agrada que vocês estejam ou frequentem. Talvez seja um ambiente mau, pernicioso, um lugar tóxico, não é? Um lugar que está matando a sua família, distanciando a sua família do propósito de Deus, aquele Deus de vocês serem influenciadores e não influenciados. Portanto, se esse é o contexto da sua família, mude agora. Mude agora. Não deixe que as ilusões, não deixe que as fantasias, que os prazeres desse mundo inundem a sua casa com tantos entretenimentos e tantos hábitos que vão afastar você cada vez mais do Senhor. Olha o que é que diz 1 João capítulo 2, versículo 17, um alerta. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Que isso seja valor na sua casa também. A segunda coisa que está escrita no texto é: saia do meio dos seus parentes e da casa do seu pai. Essa é a segunda ordem que Deus dá para Abraão. Então, a família de Abraão certamente vivia cercada pela idolatria do povo caldeu, onde eles estavam. Então, eles foram criados debaixo da crença de deuses, e eles jamais conheciam ao Deus único e verdadeiro. Abraão, ele não poderia cumprir, então, o propósito de Deus permanecendo ali no meio dos seus familiares. Você deve lembrar, a Bíblia conta isso, que Abraão deixou Ur dos caldeus com 75 anos de idade. Então, são muitos anos de influência de uma cultura, de um povo, de uma religião. Então, com toda essa idade, a influência familiar certamente falava muito alto no seu coração. E aí o texto vai nos ensinar que pela fé Abraão deixou todos para trás e partiu em obediência ao chamado desse Deus, que ele ainda não conhecia. E se a gente pensar bem, desde o princípio, esse sempre foi o propósito, o objetivo de Deus para a formação de uma família, não é? Deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, não é? Então, toda família precisa entender que o papel que ela deve desempenhar para as formações de novas famílias é muito importante. Lembra que eu disse na outra pregação que não existe curso para ser família? Não tem esse curso, não tem curso para casar. Existe curso para casar, mas não é obrigado, não é? Então, você pode ir no cartório e casar. Para fazer tudo nessa vida, você tem curso, mas para casar você não precisa. Você só precisa ir lá e assinar um documento, não é? Então, nós precisamos observar isso, de que o lugar onde a gente aprende a ser família é dentro da família. Então, como que eu ensino o meu filho a ser família? Na minha família. É ali que ele é formado para formar uma nova família. Por isso que a minha família, a sua família, precisa ser uma família abençoada. Quando nós dedicamos a nossa família para Deus, nós encaminhamos os nossos filhos nos preceitos de Deus, valorizamos Deus e acima de tudo e de todos, e passamos a amar a Deus e servir a Deus por meio das nossas igrejas. E aqui a igreja tem um papel preponderante, porque ela vai ser o instrumento que Deus vai usar para apoiar, para ajudar a nossa família a crescer na fé. Eu estou entrando aqui por esse caminho, porque o que vemos cada vez mais são famílias que não mais valorizam a igreja como deveriam valorizar. Tudo é uma desculpa, tudo é uma prioridade. Essa é a verdade. Então, viagens, encontros de família, o frio, o calor, a chuva. Talvez você ache que eu estou exagerando, não é? Mas eu estou falando aqui, gente, de prioridades. É disso que eu estou falando. A gente não tem problema que você viaje, que você passeie, que você se divirta, que você encontre os seus amigos e a sua família. Não é isso. Eu estou falando aqui de prioridades. Você não negocia prioridades.
Você não dá desculpas para prioridades. Essa é a verdade. Então, se você está usando outras justificativas, outras coisas, como desculpa, definitivamente, Deus, o serviço cristão, a igreja, já deixaram de ser prioridade para a sua família. Essa é a verdade. Se tudo você tem uma justificativa, porque você não faz, porque você não está, porque você não se envolve, porque você tem outras prioridades. É isso. Então, Deus chamou Abraão e Sara para constituir uma descendência. Então, a pergunta é, junto dos seus parentes? De maneira alguma. Muito pelo contrário, bem longe dela. Se você olhar para a geografia bíblica, Ur dos caldeus e Canaã, para onde ele foi, fica muito distante, era muito longe. É uma longa peregrinação para sair de um lugar e ir para o outro. Então, eles precisavam se apartar da corrupção que estava ao seu redor para obedecerem à fé. Na galeria dos heróis da fé, e eu preciso explicar, talvez você seja um visitante e não sabe, como eu disse de manhã, às vezes a gente presume que as pessoas conhecem a Bíblia, né? Então, há um livro no Novo Testamento chamado Hebreus, e tem esse nome porque ele é um livro que faz um reflexo do povo hebreu para a igreja, o novo tempo de Deus, né? Não gosto do termo o novo Israel, mas enfim, o novo povo de Deus, né? A igreja de Jesus Cristo. Mas enfim, nesse contexto, os hebreus, no livro de Hebreus, há um capítulo, o capítulo 11, onde há o chamada Galeria dos Heróis da Fé. Ali há nomes de homens e mulheres da história bíblica que entregaram a sua vida com fidelidade ao Senhor. E lá no capítulo 11, no versículo 8, diz assim: pela fé Abraão, porque ele está lá nessa galeria, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. Olha aí, embora não soubesse para onde estava indo. Então, eu coloquei uma frase aqui para você pensar sobre ela comigo. A verdadeira fé se baseia na palavra de Deus e conduz à obediência. Isso aqui é um resumo de prioridade. Deus não poderia usar e abençoar Abraão e Sara, a menos que eles estivessem no lugar onde o Senhor queria que eles estivessem. E esse lugar seguramente não era próximo dos seus parentes. Eu quero que você entenda que eu não estou dizendo aqui que você deve desprezar os seus parentes. Eu amo os meus parentes. E eu acredito que você também. Não é? Mas eu só estou desafiando você a priorizar Deus e o seu reino. Isso vai servir de exemplo para os seus parentes. E agora eu vou dar para você a minha frase mais firme desse ponto que eu quero falar com você, que é essa daí, olha. Você deseja que os seus parentes sejam salvos por Jesus? Então não os priorize, priorize Jesus, amém? Você falou amém com medo, né? Porque você pensou no que eu escrevi ali, não é? Então, se você deseja que os seus parentes sejam salvos por Jesus, não priorize os seus parentes, priorize Jesus. É pelo exemplo que você vai encontrar a transformação na vida dos seus parentes. Mas eu quero avançar um pouco mais. A gente vai voltar a falar sobre isso. Não pense que eu esqueci, não. Vou voltar nisso aqui. Vá para a terra que eu lhe mostrarei. Essa é a outra frase, o outro mandamento de Deus para Abraão. Existe um pastor norte-americano chamado George Morrison, e ele diz uma frase muito bonita. Ele diz que a vida cristã vitoriosa é uma série de recomeços. Bonito isso, né? Então eu coloquei algo para você ver aí. Olha, pela fé, Abraão ouviu aquela voz e partiu com a sua mulher Sara rumo ao desconhecido, obedecendo ao chamado de um Deus que não via, para viver uma vida que sequer imaginava que poderia existir. Isso não é extraordinário? Que decisão tremenda é essa de Abraão? Abraão e Sara não eram perfeitos, não, mas de modo geral a sua caminhada se caracterizou pela fé e pela fidelidade. Então, mesmo quando eles pecaram, e a Bíblia não esconde que eles pecaram, no meio da jornada, Deus perdoou os dois, disciplinou aquele casal e os recolocou na rota novamente. Então, eu acho que certamente aqui é que está o grande desafio para nós: andar confiadamente em direção ao desconhecido. Esse é o desafio supremo para nós. Talvez Deus está aqui numa palavra de escalada para Abraão. Saia da sua terra, primeiro degrau. Saia do meio dos seus parentes, segundo degrau. E eu vou levar vocês para um lugar
que vocês nunca estiveram antes. É o terceiro degrau. Quando a gente estuda a história de Abraão e Sara, a gente vê que é a fé, e a gente vê o que é a fé, e a gente vê o que é andar com Deus. Então, a gente descobre, eu pus para você ver aí, que quando confiamos em Deus, nenhuma provação é impossível de ser vencida e nenhum fracasso é permanente. Amém, irmãos? A gente precisa trazer essa palavra para dentro do contexto da nossa família. Você precisa levar essa palavra para dentro da sua casa. Talvez você ache que o seu casamento não tem mais recuperação. Talvez você ache que o seu filho já se perdeu. Ou talvez você ache que as coisas não têm mais como melhorar dentro do seu lar. Talvez. Mas Deus continua te desafiando para ir a uma terra onde Ele te mostrará e que você ainda não conhece. Então a gente precisa colocar isso no nosso coração. Acreditar nessa promessa. Assim como Abraão também acreditou. Olha só que interessante. A gente também precisa entender de uma vez por todas que a fé não é uma coisa que fica baseada em sentimentos, que está baseada em emoções. Isso não é fé. Isso é outra coisa. A fé se baseia na palavra de Deus. Foi Deus quem convocou Abraão e disse o que faria com ele por meio dele, se ele confiasse e se ele obedecesse a Deus. Portanto, talvez você esteja fazendo algumas promessas mais ou menos assim. Eu escrevi um tipo de oração que por vezes a gente anda fazendo. É assim, olha. Se o Senhor, oração para Deus, se o Senhor me abençoar a minha casa, se o Senhor restaurar o meu casamento, se as nossas finanças melhorarem, se o meu filho passar no vestibular, então eu dedicarei a minha vida em te servir. Irmãos, essa oração não serve. Essa oração não está certa. Eu coloquei para você aí, olha. Nós não somos salvos ao fazer promessas a Deus. Somos salvos ao crer nas promessas de Deus. Amém? Então, assim, por que nós evangélicos não subimos escadarias de igrejas de joelho? Porque não é uma troca que eu estou fazendo com Deus. Por que a gente não deve fazer jejum assim, tipo, eu vou fazer jejum para que Deus me dê isso? Então, porque não é uma troca, não funciona dessa maneira, porque a graça de Jesus não se opera dessa forma. A gente não é salvo por fazer promessa, a gente é salvo por crermos nas promessas de Deus. O que Abraão fez? Ele não fez nada, ele apenas creu e obedeceu, e seguiu adiante. Vamos retornar novamente para a galeria dos heróis da fé, lá em Hebreus, para comprovar isso. Olha que bacana o que é que diz Hebreus 11, de 8 a 12. Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. Mais tarde, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha, viveu em tendas, deixou o conforto da sua casa em Ur para viver em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, já uma visão futura. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Uma pausa aqui. Então, ele está olhando, Deus já tinha dito para ele, eu vou te levar para lugares onde você nunca imagina que eu pudesse levar você. Então, pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, porque tinha isso também, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Quando ela olhava para o seu ventre, ela não via a possibilidade de ter filhos, mas Deus não falou para ela olhar para o ventre. Deus disse para ela seguir a promessa que ele tinha para eles, que ia levar eles para lugares que eles nunca tinham ido antes. Por exemplo, ter um filho, não é? Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. É como Deus dizer o seguinte, eu vou dar um filho a você. E Abraão tem uma conversa íntima com Deus, dizendo assim, Deus, o Senhor sabe, dentro da minha idade, a minha situação, está difícil de que isso possa acontecer, mas Deus disse assim, eu não quero que você olhe para você olhe para dentro de você, mas que você olhe para onde eu quero te levar, em lugares onde você nunca esteve antes. É assim que Deus está trabalhando aqui.
Você percebe como é Deus quem cumpre as suas promessas, quando nós decidimos apenas obedecê-lo? Então você não precisa jogar com Deus, você só precisa confiar em Deus. Em outras palavras, eu pus para você aí, olha, a maneira como você responde às promessas de Deus determina aquilo que Ele fará na sua vida, amém? Então você deve confiar nisso, Deus está trabalhando na sua vida e as promessas de Deus vão se cumprir, porque Deus é Deus, Ele jamais falha e Ele vai fazer aquilo que Ele quer fazer. Vá para a terra que eu lhe mostrarei e ensina para a gente que antes de Abraão ir, ele precisava romper com a terra pagã, com os seus parentes que adoravam outros deuses e até mesmo com o seu pai. Só depois do rompimento com o passado que nos amarra é que existe uma caminhada para o futuro. Eu quero agora mostrar para você tudo isso, apenas reforçando os conselhos bíblicos dados ao longo dessa mensagem, em 3 sentenças. A primeira delas é essa aqui, olha. Abandone o lugar onde Deus não está. Essa é a primeira coisa que eu e você precisamos fazer. Lembre-se que a sua casa, o seu lar, como eu já disse, é uma embaixada do reino de Deus. A sua família existe para proclamar o reino de Deus. Então, ela não poderá fazer isso se continuar vivendo e praticando as coisas desse mundo. Então, é preciso que esse passado seja abandonado de uma vez por todas. Então, abandone o paganismo. Sabe que às vezes nós estamos agindo de forma pagã em algumas das nossas atitudes. Abandone quando nós somos, por exemplo, religiosos demais. Então, sabe aquelas coisas assim, virar o rótulo da Coca-Cola parece, devil, não é? Já viram isso, essas histórias? Porque a boneca da Hello Kitty, porque Disney, não é? Se você tem do diabo, não é? Porque tem uns negocinhos que o pessoal inventa. Porque eu vi isso aqui, os Cavaleiros Templários, porque do Apocalipse. Então, a gente começa a criar fantasias, um monte de fantasias. E a gente vive em prol disso aí. Hoje pela manhã a gente falava na escola bíblica, na aula da escola bíblica, dizendo o seguinte: a gente deveria deixar todas essas coisas de lado e firmar os nossos olhos na palavra de Deus. Não é? Porque a palavra de Deus é o nosso norte, é o nosso guia. Se a gente obedecer a palavra de Deus, porque a camisa do Brasil tem o capeta, da seleção agora, né? Então assim, e agora, eu compro ou não compro a camisa? Pelo amor de Deus, não é? Você é guiado pelo quê? É guiado pela palavra de Deus. Para com a crendice. Isso é uma forma de paganismo que às vezes a gente também exerce na nossa vida. Muito cuidado. Abandone a idolatria. O que é que você está idolatrando? A gente idolatra coisas, pessoas. Abandone as práticas que o lugar onde você se criou colocou em você. Talvez você traz isso da sua raiz familiar. Abandone isso de uma vez por todas. Entregue a sua vida, a sua família nas mãos de Deus e não olhe mais para trás. Amém? Uma outra sentença, um outro conselho bíblico para nós. Seja um exemplo para os que estão próximos. Mais uma vez, eu preciso dizer para você aqui, que eu não estou propondo que você abandone os seus parentes, seus pais, irmãos, tios, sobrinhos, avós, não é isso. Eu estou só desafiando você e a sua família a priorizarem o reino de Deus, a obra de Deus, a igreja de Jesus Cristo, o serviço ao Senhor e encaminhar os nossos filhos no propósito do reino de Deus. Eu falava aqui no culto da manhã, eu já disse isso a vocês, quando a gente era criança na nossa casa, o meu pai e a minha mãe, quando chegava a hora de ir para a igreja, às vezes algum parente aparecia em casa, de surpresa nessa hora, e aí meu pai e minha mãe diziam assim: olha, a geladeira está lá, o fogão está ali, se vocês quiserem, estão com fome, pode preparar alguma coisa, a gente volta depois do culto. Se vocês quiserem esperar a gente para a gente comer depois também, vai ser bem legal, mas a gente está indo para a igreja. Arrumava a gente, trocava a gente, e a gente ia tudo para a igreja. E eu me lembro que os meus tios tiravam sarro da gente. Eles falavam que eu e meu irmão éramos coroinhas, ou então pastorzinho, era um termo que eles usavam também. Profetizaram na minha vida, não é? Bem feito para eles. Profetizaram na minha vida, não é? E na vida do meu irmão também. Nos tornamos pastores mesmo. Então é exatamente isso, e a gente fazia isso, e a gente ia com toda a alegria para servir ao Senhor. Então, o desafio é o de que você priorize a Deus, a obra de Deus, a sua igreja local, acima das reuniões de família, das viagens, dos projetos pessoais. Lembre-se que o que vai contar é o seu exemplo, é isso que vai valer.
Deus só poderá ser prioridade na vida dos seus parentes se primeiro Ele for prioridade na sua vida e na vida da sua família. Amém? Então, uma outra coisa, uma outra sentença aqui para a gente guardar: deixe Deus conduzir sua família para onde Ele desejar. Se anteriormente eu disse que a sua família deve ser um exemplo para os que estão próximos, então, parentes, amigos, né? Agora eu apelo que a sua família seja um exemplo para os que estão longe. Famílias que impactam o mundo são aquelas conduzidas pela vontade de Deus acima das demais vontades. Os números, irmãos, são alarmantes. Os números são terríveis. Você sabia que as estatísticas apresentadas nos últimos tempos apontam que cerca de 60% a 90% das crianças e adolescentes, filhos de crentes de hoje, estarão fora da igreja na fase adulta, se não agirmos agora? Esse é um número terrível. Eu não desejo isso, eu sei que você também não. Há alguns anos eu ouvi de um missionário egípcio, eu falei aqui pela manhã, eu tive num congresso da APEC há alguns anos, Aliança Pró-Evangelização das Crianças, e um dos palestrantes foi um missionário egípcio. E ele, pregando, ele disse o seguinte, que se não fizermos alguma coisa hoje, essa será a última geração de crianças que conhecerá o Evangelho de Jesus Cristo. Esse não é um número estarrecedor? Então, a minha pergunta a você é assim, olha, esses números aqui deveriam nos alarmar, vocês não acham isso? Mas eu vou dizer uma coisa aqui, infelizmente, esses números não estão alarmando as pessoas, não estão. Basta que você observe ao redor. O que muitas famílias cristãs estão fazendo? Viajando, emendando feriados, deixando de servir ao reino de Deus, deixando de congregar com os irmãos na sua igreja local, porque está muito calor, porque está chovendo, porque está frio, porque chegou um parente, porque a vida é corrida, porque eu estou cansado, porque aquele irmão me decepcionou, porque essa igreja não é tão legal como a outra, porque é o aniversário do meu afilhado, porque é o jogo do meu time, vai ser bem no horário do culto, bem na mesma hora. Então a gente tem um monte de desculpas, a gente vai ter um monte de coisas para dizer. Isso significa, para mim, isso significa que os números não estão nos alarmando. A gente ouve, a gente arregala o olho, mas depois a gente faz tudo do mesmo jeito que a gente fazia antes e não prioriza Deus, o seu reino, a sua obra, o serviço cristão, a vontade do Senhor. Hoje pela manhã, quando eu preguei isso, no final do culto, o irmão veio falar comigo e falou: pastor, para mim chega de desculpas, eu quero participar, eu vou envolver a minha família, não vamos mais fazer isso. Isso deveria ser a postura de todos nós, como igreja de Jesus. Você que está acompanhando o culto pela internet, quando esse culto é transmitido, isso serve para você também. Se você é apenas um seguidor de pastores de internet, muito cuidado, você pode estar condenando a sua família. Então, deixa eu dizer uma outra coisa aqui para você. Eu acho interessante, né, que as pessoas, a gente tem até uma música, tá brincando sobre isso, né, essa música que fala assim, eu não sei cantar ela direito, a perseguição não parou, a igreja, o Coliseu não parou, a igreja, os leões não pararam, é isso? A igreja do Senhor, maravilha, isso é maravilhoso. Aí eu brinco dizendo assim, sim, mas o frio para, não é? A gripe para, não é? O meu compromisso para, a minha viagem para. Não é verdade? A gente canta as coisas e a gente nem pensa, muitas vezes. Isso serve lá para eles. Não parou lá, realmente, os apóstolos, que entregaram a sua vida, aqueles irmãos que foram, né, até a morte por Jesus. Mas nós temos um monte de desculpas para não servir ao reino de Deus, para não frequentar a nossa igreja. A gente tem um monte de prioridades, muitas coisas. Mas parece que os números não estão nos alarmando como deveriam nos alarmar. Você deseja que a sua família seja uma família que venha impactar o mundo? Se você deseja, então comece mostrando quem é que manda na sua casa. É assim que você tem que fazer. Então, deixa eu falar uma coisa aqui. Pai, você que está aqui me ouvindo, mostre quem é que manda na sua casa. Se você é marido aqui, então, cabeça da família, deixa eu falar, marido, mostra quem é que manda na sua casa. Quem é que manda na sua casa? Jesus é que manda na nossa casa. A palavra de Deus é que manda na nossa casa. Então, para com esse machismo, eu não queria usar esse termo. Pare com esse, mas eu vou usar assim mesmo. Pare com esse machismo idiota, não é? Pare com essa leitura da Bíblia que te convém, não é?
Pare com essa postura religiosa. Deixe que verdadeiramente a palavra de Deus conduza ao nosso lar. Se nós agirmos assim, nós teremos uma casa muito abençoada. Você quer ter uma família abençoada? Você quer que a sua família seja uma referência de Cristo para o mundo? Eu quero que a minha família seja. Então confie em Deus como Abraão confiou. Hoje de manhã eu falava no culto, não é que hoje a Bela e o Tiago dormiram em casa de ontem para hoje, e aí às 7 da manhã eles levantaram que o Tiago ia liderar o staff da igreja deles lá na Poema, e aí eles acordaram 7 horas, estava um frio, né, de manhãzinha. Eu sei porque eu acordei também, eles dormem lá, o bebê chora, a gente acorda também. Aí estava bem frio debaixo do cobertor, e aí eles se enrolando lá o José para poder levar ele para o culto junto, não é? E aí, no primeiro momento, a mente da gente pensa assim, tadinho, num frio desse, né? E aí depois, sabe o que eu pensei em seguida? Já pensando na minha pregação, tadinho nada. Tadinho, sabe de quem? Tadinho da criança que os pais e as mães, por causa disso, deixam ele enroladinho lá e não levam para servir a igreja. Tadinho daqueles que estão aqui, filhos, crianças, adolescentes, que os pais não se importam mais em servir ao reino de Deus, dedicar sua vida em devoção ao Senhor, para serem o maior exemplo que eles podem caminhar, para a gente vencer essas estatísticas tão negativas que a gente tem aqui. Que isso não aconteça aqui na nossa igreja. Que você possa se dedicar a servir a Jesus por meio da sua igreja, e que você possa fazer parte disso. Então, eu não tenho dó, não. Eu tenho dó desses que estão arrumando qualquer desculpa, qualquer coisinha para deixar de servir ao Jesus e fazer a vontade do nosso Deus. Que Deus abençoe você, que tem sido firme, que tem sido fiel, que tem trazido a sua família, servido a Jesus com a sua família, não medido esforço. Eu sei que cansa, eu sei que chega no final de semana, na segunda-feira você tem que levantar cedo e trabalhar, e vai ser pesado. A gente sabe de tudo isso, e Deus reconhece o seu trabalho e o seu esforço, mas não desista, porque esse aqui é o maior valor que nós podemos colocar no coração e na vida da nossa família. Amém? Então, as palavras do próprio Abraão, de Deus para Abraão, são as palavras que nós precisamos trazer para o nosso lar. Deus não deu a Abraão motivos ou explicações. Deus deu a ele apenas promessas. Ele disse: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Graças a Deus por isso. Talvez você olhe e pense assim, mas isso foi Abraão. Mas Abraão era um homem como eu e você. Mas isso foi Sara. Sara era uma mulher como você. Era um casal, inclusive cheio de pecados e erros ao longo da sua história. Era gente como a gente. E Deus os chamou e Deus os trouxe para uma obra grandiosa. Talvez você olhe pequeno, mas talvez seja a sua família, que Deus quer usar para alcançar lugares onde você nunca chegou, ir a lugares onde você nunca foi, receber promessas que você nunca imaginaria serem cumpridas na sua vida, porque você simplesmente decidiu dizer sim à vontade de Deus. Que Deus abençoe você, que você se decida por servir a Jesus dessa forma. Deus prometeu mostrar uma terra, fazer de Abraão uma grande nação e usar essa nação para abençoar o mundo todo. É porque esse homem obedeceu que hoje eu e você também estamos aqui. Porque ele obedeceu à voz de Deus e agora eu e você também somos filhos de Abraão, não é? Por essa linhagem divina criada por Deus. Então eu quero dar a minha frase final aí para você. Da mesma forma, Deus nos abençoa para que possamos ser canais de bênçãos para os outros. Ele quer que o mundo todo seja abençoado por intermédio da nossa família. Amém? Quero convidar a equipe de louvor à frente, enquanto eu digo as minhas últimas palavras. Eu não sei se você já pensou sobre isso, mas o comissionamento missionário não começa em João 3,16, e nem, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e nem mesmo em Mateus 28, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Desculpa, não é a equipe de louvor, gente, perdão. Mas com a aliança de Deus com Abraão. Então, nós somos abençoados com... Desculpa aí, viu, gente, eu errei aqui, tá? Nós somos abençoados para que sejamos bênçãos aos outros.
Então, para que sejamos famílias que venham impactar o mundo por meio da manifestação do reino de Deus a partir do nosso lar. Deus quer fazer uma grande transformação no mundo, e Deus quer usar a minha casa, olha que privilégio, Deus quer usar a minha casa, Deus quer usar a sua casa para começar uma grande revolução no mundo, a partir daquilo que Jesus fez, usando agora cada um de nós. Que Deus possa abençoar você, que Deus possa guiar a sua vida, que você tome uma atitude inegociável, priorize Deus, priorize o reino de Deus, priorize a vontade de Deus. Eu tenho certeza que o Senhor vai usar você para o seu louvor e para a sua glória. Obrigado, Senhor. Obrigado pela sua palavra. Ela nos desafia a viver algo novo do Senhor. Que nós possamos estar firmados nisso, Senhor. Que nós possamos ser aqueles que vão continuar propagando o Evangelho de Jesus Cristo, aqueles que vão continuar a caminhada do Senhor, que vamos fazer igual fez Abraão, ouvir a voz de Deus e seguir para o lugar onde o Senhor quer nos enviar. Que nós possamos priorizar o Teu reino, Pai. A gente tem colocado tanta coisa na frente, como a gente tem desculpa. A gente tem desculpa para tudo, todo dia a gente tem uma desculpa. Mas que nada possa nos impedir de seguir firmes na caminhada com o Senhor. Deus, que nós possamos priorizar o Teu reino, a Tua vontade. Que nós possamos priorizar a Tua palavra, a vida de oração. Que a gente possa priorizar o falar de Jesus às pessoas. Que a gente possa priorizar a igreja do Senhor Jesus, o servir na comunidade local. Ó Deus, trabalha no nosso coração, que a gente possa ter tanta gente envolvida, que os nossos cultos não suportem, que a gente precise abrir mais cultos, mais locais, onde a gente possa celebrar o Senhor, que a gente possa viver isso. Nós cremos, Deus, que se o nosso coração se abrir com fé e confiar, o Senhor vai nos levar, como fez com Abraão, para lugares onde nunca chegamos. E que no meio desse mundo moderno, onde as famílias têm sido tremendamente atacadas, a nossa família seja realmente uma embaixada do reino de Deus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.